Fala galera, aqui no Beira-Rio para um público de 39.133 torcedores, o Internacional venceu o Grêmio pelo placar de 3-2 no Grenal 440 e vamos ser bem sinceros com todos que nos acompanham aqui no canal. Saiu barato pro tricolor, poderia ter sido inclusive uma goleada do Internacional, não fossem as tantas chances desperdiçadas e também duas falhas de Rocher em gols do Grêmio. Mas o Inter se recupera, se afasta do Z4 e o Grêmio fica distante do título brasileiro. E aqui, direto do palco do jogo, uma análise agora de Inter 3, Grêmio 2, Grenal 440. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, sobre as escalações tanto do Inter de Eduardo Cudê quanto o Grêmio de Renato Portaluppi, nenhuma surpresa. O Inter foi a exceção do Hugo Malo, que estava suspenso, com praticamente o mesmo time que jogou contra o Fluminense, com Rocher, Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e René, meio de campo de Johnny, Arangues, Alan Patrick e Maurício, na frente Wanderson e Ener Valencia. Já no Grêmio, uma informação que eu já vinha trabalhando desde a sexta-feira, Ferreira de fato começou como titular ao lado do Soares. O Grêmio que teve Gabriel Grando, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo, Vilhaçante, Carbajo, Pepe e Cristaldo, na frente Ferreira e Soares. E o Inter, durante os 90 minutos, foi o dono do jogo. E eu me arrisco a dizer que no primeiro tempo o Grêmio praticamente não jogou. Tamanha foi a superioridade do Internacional. No primeiro tempo, logo no início da partida, um lance polêmico, pois numa saída de bola errada do Grêmio, o Ener Valencia disputa a bola com o Gabriel Grando, é derrubado, só que na análise do VAR foi marcado impedimento no início da jogada. E só por isso o pênalti não foi assinalado. O Inter seguiu com um ímpeto forte e abriu o placar logo às 5 do primeiro tempo, numa bela trama entre Alan Patrick e Ener Valencia. O Ener chuta, o Grando dá rebote e na volta com um gol escancarado, Ener Valencia no seu primeiro clássico demorou 5 minutos para fazer o seu primeiro gol no Grêmio, nessa história aí que tem o clássico Grenal. E o Inter, ele teve ao longo do primeiro tempo mais chances de ampliar com o Maurício e principalmente em relação a Ener Valencia, que bem no final do primeiro tempo ele perde um gol inacreditável, recebe um lançamento em profundidade, ganha da zaga e na saída do Grando toca para fora, o que ali poderia ser o 2-0. O Grêmio irreconhecível, e eu não me lembro agora se o Rocher, por exemplo, fez alguma defesa na primeira etapa. Bom, veio o segundo tempo e o Inter voltou igual, o Grêmio faz duas trocas. Ele coloca o Renato, o Everton Galdino e o Natan nos lugares do Cristaldo e do Carbajo. Não adianta de absolutamente nada. O Inter segue dono absoluto das ações e chega ao segundo gol logo a 3 da segunda etapa, quando o Everton Galdino é desarmado pelo René. O Wanderson recebe o passe, arranca, faz dribla ali, limpa a marcação da defesa do Grêmio, chuta forte num chute rasteiro no canto direito do Grando, fazendo ali Inter 2-0. E só não foi 4-0 porque o Ener Valencia perde um gol que ele chuta à direita do gol defendido pelo Grando e depois o Arangues chuta para uma defesa do goleiro do Grêmio. Bom, e já que o Inter não ampliou, a 21 da segunda etapa, o João Pedro, em um chute de fora da área, despretensioso, ele acaba batendo até forte, mas rasteiro, mas onde estava o Rocher, falha, frango do goleiro do Internacional, e ali o Grêmio estava descontando. Mas não deu tempo do Grêmio comemorar esse gol a 21 da segunda etapa, pois logo a 24 do segundo tempo, depois, numa bela trama entre o Maurício e o Alan Patrick, o Maurício pifa o Alan e o grande nome do clássico, ele toca na saída do Gabriel Grando e faz Inter 3-1. Mas se engana quem pensa que o Inter ali tinha definido a vitória,
Depois de uma cobrança de falta, 27 do segundo tempo, a barreira abre e aí tem 2 culpados. A barreira abre e o Rocher, na minha avaliação, ele falha de novo e o Grêmio desconta. Inter 3, Grêmio 2. E no final o Inter soube se segurar bem, administrar o resultado. Renato empilhou atacantes, o Kudê defensores, e o Inter ele sai vencedor do clássico de forma incontestável, absolutamente justa. E por isso o Inter agora se afasta do Z4 do Brasileiro. O Grêmio fica numa situação bem complicada no Brasileirão. Sobre o fato de Renato não ter dado entrevista coletiva ao final da partida, o presidente Alberto Guerra muito irritado, mas depois isso será melhor ampliado aqui num conteúdo que eu ainda vou fazer direto aqui do Beira-Rio. Porque a situação, e ainda sobre o jogo em si, muitos destaques individuais para fazer, os melhores do jogo. Na minha avaliação, Alan Patrick deitou e rolou para cima do Grêmio durante toda a tarde. O craque do jogo, teve uma grande atuação, foi premiado com uma assistência no gol do Ener Valencia e depois marcou o terceiro gol do Internacional. Alan Patrick foi o nome do jogo. O Ener Valencia, é bem verdade, perdeu um gol inacreditável ao final do primeiro tempo, mas fez um bom clássico. E no Inter também o Arangues, eu gostei muito da atuação desse jogador. No Grêmio, 2 atletas se salvaram. O João Pedro, porque é um jogador regular na lateral direita, vem fazendo um bom ano. E o Soares marcou o gol de falta, mas já jogou melhor em outras oportunidades pelo Grêmio. Agora, os piores... Bom, o Grêmio ninguém jogou bem, tá? Exceto o João Pedro e o Soares, que até vou relevar por conta do gol de falta. Carbajo, Cristaldo e Ferreira, eu aqui tenho dificuldade para escolher quem foi o pior do Grêmio. Não jogaram absolutamente nada. Eu ainda acho que vou ficar com Ferreira, tá? Ferreira não conseguiu fazer nada diante do Internacional nesta tarde. E pelo lado do Inter, até o presidente Alessandro Barcelos revelou que o Rocher ele teve uma fissura nas costelas e pediu para jogar o Grenal. O Rocher foi muito mal e ele é responsável direto, na minha avaliação, pelos 2 gols achados do Grêmio. Em resumo, para 39.133 torcedores aqui no Beira-Rio, saiu barato para o Grêmio. O Inter poderia ter construído uma goleada, não fosse as falhas do Rocher e também se não desperdiçasse tantas chances de gol assim, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.